Gente, tirando o assunto, Vini, vamos falar de um caso que ganhou muita repercussão, né? Quais as novidades dessa história de uma mulher negra que foi imobilizada por um pisão de um policial militar na zona sul de São Paulo? Tem gente traçando paralelo desse caso com o caso George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Tem sim, Paulo, até pelo gesto do policial que coloca o seu pé ali no pescoço dessa mulher negra de 51 anos, uma comerciante. Esse caso ocorreu no último dia 30 de maio, em Parelheiros, aqui na zona sul de São Paulo, mas acabou sendo revelado só no último domingo por uma reportagem do Fantástico. A gente está vendo aqui essa ação, né, essa abordagem policial, Paulo. Esses policiais foram chamados até esse local porque havia ali um comércio aberto. Esta senhora é dona deste comércio, tinha alguns clientes ali e o comércio estava aberto de forma ilegal, né? Porque estamos aí no período da pandemia, ainda não tinha essa flexibilização da quarentena aqui no estado de São Paulo, então o comércio estava aberto de forma ilegal, a polícia foi chamada até o local, 2 policiais foram e aí um desses policiais faz essa abordagem de maneira muito mais agressiva, né? Colocando um dos pés sobre o pescoço da mulher. Ele chega até tirar um dos pés do chão, Paulo, para forçar um pouco mais esta ação dessa mulher de 51 anos que não quis se identificar com medo de represálias. Os policiais se defendem dizendo que teve ali uma certa resistência da mulher, que ela também reagiu de maneira agressiva a esta abordagem, mas ela não quis se identificar porque teme represálias e diz que ela e a família estão sofrendo muito. Nós temos o áudio dela falando, vamos conferir. Além de sofrer psicologicamente, financeiramente, né? Então a gente alguém tem que tomar uma providência para que isso não aconteça mais. Eu sei que é arriscado o que eu fiz, entendeu? Algumas pessoas até me criticou porque eu dei depoimento. Pois é, Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, já tinha se manifestado pelo Twitter, repudiando a ação dos policiais e confirmando aí que esses policiais, os 2 policiais, acabaram sendo afastados. E numa coletiva de ontem, tanto o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, o Álvaro Camilo, e o governador de São Paulo, João Dória, voltaram a repudiar essa ação e falaram um pouco mais também sobre o que pode ser feito para evitar situações como essa. Vamos ver. Esse caso é inaceitável, não é isso que nós ensinamos nas escolas policiais. Por isso, a mão do Estado, seja através da Justiça, seja através da Secretaria de Segurança, será firme nesse caso. Lembro que nós estamos dentro do mês do retreinar. Foi uma orientação do governador para o Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do qual os 2 secretários fazem parte, para que houvesse um retreinamento de todos os policiais militares do Estado de São Paulo ao longo de 30 dias. A outra medida é exatamente a aquisição e o treinamento no uso das bodycams. E o terceiro é punir exemplarmente aqueles que abusam da violência na Polícia de São Paulo. Tá aí então, Paulo. Então, treinamento e punição são essas as 2 medidas aí que promete o governador de São Paulo, João Dória, para que a gente não reveja cenas como esta. Você falou bem no início aqui da nossa notícia, Paulo, sobre essas comparações, né, que foram feitas, obviamente, com o assassinato do americano George Floyd nos Estados Unidos, né, o gesto muito parecido, né, com o pé ali, no caso ali do policial americano, foi com o joelho, né, em cima do pescoço do George Floyd, que acabou morrendo. Felizmente, essa mulher aqui de Parelheiros acabou sobrevivendo a esta ação. Porém, o porta-voz da corporação de São Paulo, o capitão Osmário Ferreira, disse que não há nenhum tipo de comparação entre os 2 casos, porque ele diz que no caso aqui de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, não há de nenhuma forma esse tipo de protocolo, esse tipo de procedimento. Por isso é totalmente repudiável o que aconteceu. Ele diz que no caso dos Estados Unidos, há este tipo de procedimento sim para algemar as pessoas, mas que obviamente o policial que assassinou o George Floyd acabou cometendo ali uma ação abusiva, um pouco mais extrema, e por isso que o George Floyd veio a falecer.
Muito bem, gente, vamos conversar então sobre esse tema, um tema delicado, difícil, mas eu queria já emitir minha opinião e perguntar se o Joel Pinheiro concorda ou não. Eu acho que são 2 pontos importantes da gente destacar. O primeiro, repudiar uma ação dessa, não dá pra gente achar um negócio normal. E o segundo, não generalizar, porque não é todo policial militar que faz isso. Tô certo ou tô errado, Joel? Tá corretíssimo, Paulo. Eu queria ver uma figura como aquele Siqueira Júnior que a gente trouxe aqui agora, batendo palma, isso, vira cheerleader de policial, como se o policial fosse um ser acima do bem e do mal e tudo. Tem muitos abusos em polícia, sim. Ninguém é contra a polícia por apontar uma coisa dessas. Ninguém é contra a polícia por mostrar, ó, tem casos de violência policial injustificados. A gente precisa melhorar a qualidade das polícias. A violência policial nesse ano cresceu. Então, a gente está vendo vários casos de pessoas, nesse caso, felizmente, ninguém morreu, mas outros casos em que as pessoas chegam a morrer de forma injusta, injustificada, nas mãos de policiais. A polícia é uma instituição central, importantíssima. Sem polícia não existe vida em sociedade, porque a gente sabe que a violência e o crime estão aí. Agora, ela também precisa ser cobrada e se comportar de acordo com padrões mais elevados. E se a gente se transforma em verdadeiros cheerleaders de policial, custe o que custar, ei, que legal, atirou, a violência é linda, não sei o quê, pode ter certeza que esse tipo de abuso vai aumentar. Então, se a gente quiser ter uma postura responsável, que realmente valorize o bom trabalho da polícia, a gente não pode se deixar levar por uma demagogia tão barata que vê nas polícias tudo o que é de santo e bom na sociedade, não. Assim como em qualquer classe de profissional, existem os bons, existem os maus, assim como no jornalismo, na política, nas empresas, na polícia também. A gente precisa valorizar o bom trabalho, o trabalho com ética, o trabalho que segue aí as melhores práticas e condenar cenas como essa, muito lamentáveis que a gente viu. E vocês ouviram o que a própria mulher disse, hein? Ela foi considerada louca por prestar o depoimento, ou seja, a coisa às vezes vai fundo ali, porque ela pode se colocar em risco numa situação dessas. Se a gente quer uma polícia boa mesmo, precisamos criticá-la quando ela faz mal. Perfeito. Adriles, eu vi que você discorda do Joel, né? Queria que você explicasse por quê. Discordo pontualmente. Só um pouquinho. A questão que se coloca é a polícia brasileira é boa. A gente teve uma redução da criminalidade de homicídio de 20%, ou seja, a eventual violência da polícia, e violência eu coloco entre aspas aqui, porque a polícia tem o direito e o monopólio do uso da força repressiva contra o crime. Ela é legitimada quando ela atua contra criminosos. Eventualmente, uma cena dessa é, obviamente, assim como foi a cena do George Floyd nos Estados Unidos, uma exceção. É uma maçã podre. A gente sabe que as pessoas mais psicopatas, mais mesquinhas, usam exatamente desses lugares de poder, e a polícia é um lugar de poder, para perpetuarem a sua mesquinhez. E essas pessoas têm que ser identificadas, têm que ser devidamente punidas. Mas eu acho injusto você atacar a polícia, a instituição da polícia como um todo, como sendo algo podre, como faz a esquerda brasileira. Mas não está tendo muito caso de exceção ultimamente? Não, eu não acho que é muito caso de exceção. É porque esses casos, graças a Deus, eles vêm à tona graças a uma mídia que fica em cima, que vai, que investiga. Eventualmente não é que existe uma porque alguém gravou, porque alguém filmou, pois porque deve ter alguém muita coisa que a gente não sabe, a gente que tem não é revelado. cada um, ô Vini, tem um celular hoje, cada um pode filmar, pode registrar. Então é a mesma coisa do racismo, de preconceito, de crime eventual, como é o caso desse policial, que eventualmente foi filmado e foi flagrado. Isso não quer dizer que a polícia como um todo está num processo de decadência. A polícia como um todo tem feito serviços ótimos. E quando o Siqueira comemora a morte de um bandido, eu discordo dessa comemoração da morte de qualquer pessoa, ele não está celebrando uma cena como essa, Joel. Isso é a leviandade intelectual que você está fazendo contra o Siqueira Júnior. Ele promove esse tipo de promove. responsabilidade. Ele promove o justiçamento. Ele promove. Não, ele promove o. Deixa eu terminar. Ele promove o justiçamento, e eu discordo disso, tá? O justiçamento contra criminosos. Mas ele não promove um policial que agride ou mata um inocente, pelo amor de Deus, né, Joel? Adriles, ao promover o justiçamento contra criminosos, necessariamente você vai promover o justiçamento, e às vezes... Isso é um absurdo, isso é um absurdo retórico. Se até a justiça... A justiça é só um minuto, Adriles, calma, eu vou te passar a palavra. Adriles e Joel, deixa eu pedir um favor para vocês dois. Esperem um outro concluir, ambos, porque os dois às vezes atropelam, então vamos com calma. Joel, em seguida Adriles, vai lá.
Se até a justiça... Joel, em seguida, Adriles. Por favor, Adriles, que isso? Mas qual que é a dificuldade? Ainda bem... Alguém me ajuda, por favor. Se eu tivesse Paulo. aí no estúdio, eu ia te pegar na saída, Adriles. Vou voltar pra casa, viu, Paulo? Se até a justiça, com todo o seu processo, às vezes erra, o justiçamento feito à margem da justiça, esse então, a taxa que ele pega inocentes é enorme, é o que a gente vê. Então não pode celebrar uma coisa dessa, é uma irresponsabilidade. Ninguém está celebrando a injustiça, a justiça. Vamos filosofar, Joel. Desde Epicuro, passando por Max Weber, é uma vingança comedida, uma reparação que você faz à pessoa que foi agredida pelo crime. E quando você comemora algum criminoso que morreu ou que foi punido, você está celebrando uma eventual e subjetiva justiça. Isso não é uma injustiça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem o número de quantos policiais militares existem no estado de São Paulo? Não. Alguém tem esse número fácil? Produção, se você tiver esse número, passa para nós, porque eu acho que isso é representativo. Quantos casos de abuso nós tivemos em comparação com toda a corporação? Acho que esse é o ponto. Mas a gente não pode, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a gente não pode, e eu falei isso no início da minha fala, primeiro, repudiar com veemência o que foi feito por esse policial militar. Mas não dá para colocar toda a corporação numa imagem dessa. Esse é o ponto, entendeu? A gente não pode generalizar da forma como está posto. Deixa eu ouvir a Paulinha um pouco. Fala, Paulinha. Não, eu queria falar em relação... não dá para estabelecer relação entre o que aconteceu em Nova York e o que aconteceu aqui. Na minha opinião, dá para estabelecer relação. É o gesto, né, Paulinha? Isso é abuso. Tudo bem, em Nova York você tem um tipo de procedimento de contenção... Sim. Que, no caso, o cara abusou disso e sufocou e matou uma pessoa. Existe esse procedimento. Em vários estados agora, até eles estão revogando esse tipo de procedimento. Agora, o que o cara fez aqui no Brasil, que esse policial em especial fez, foi pisar no pescoço de uma pessoa que estava no chão. Isso é um abuso também da autoridade. Eu acho que dá sim para comparar os dois casos. Isso acontece muito aqui no Brasil, a gente sabe, a gente já teve aí um policial da rota que falou sobre as diferenças nas abordagens, dependendo da região. A gente já discutiu isso aqui no Morning Show, né? Até que ponto essas diferenças são válidas ou não, né? Quando chega no jardim, você vai pisar ali no pescoço de uma pessoa que está rendida no chão? Não sei. E olha, a nossa produção me alertou aqui, Vini, nós temos 85 mil policiais militares no estado de São Paulo. Então acho que vale a gente fazer esse destaque até para a gente ver a proporção e não partir para aquele discurso de denegrir o trabalho da polícia. O que nós temos que fazer é denegrir o trabalho desse policial, que foi absolutamente cretino. A palavra é essa, é um cretino de fazer isso com uma mulher no chão. Fala, Vini. E eu acho importante também dessa fala do governador João Dória sobre essa questão da punição, né? Porque qual que é o tipo de punição? É apenas um afastamento temporário e depois o policial retorna às suas atividades? Ou vai ter uma punição um pouco mais severa? Porque aí sim pode servir de exemplo para outros policiais para que eles não façam esse mesmo de atitude covarde e perversa que esse policial fez contra essa mulher. Joel, para encerrar, 10 segundos. Para encerrar, então. Primeiro, acho que foi legal aqui que ninguém demonizou a polícia, né? Vamos deixar muito claro que ninguém neste programa, nesta bancada aqui, denegriu a polícia como um todo. A gente precisa separar os indivíduos que cometem ações como essa, você pontuou muito bem, a maioria dos policiais faz um trabalho honesto, são sérios, temos que separar esses indivíduos para puni-los e, uma segunda parte do trabalho, ver se dentro da polícia não existem certas práticas, uma certa cultura que acaba facilitando, às vezes, esse tipo de conduta. Sim. Perfeito.